E aí, tudo bem? Nessa aula nós vamos entender os tipos de variáveis de uma base de dados e suas funções, os papéis que elas exercem durante a análise de dados. Vamos lá. O primeiro passo de qualquer processo estatístico epidemiológico é a coleta de dados. Tudo mais será alicerçado sobre o que efetivamente for coletado. Então, nessa fase, a gente tem que ter um trabalho muito cuidadosamente planejado, porque da qualidade desses dados dependerá toda a análise e a tomada de decisão subsequente. Uma coisa é refazer a análise de dados. Tudo bem, dá trabalho. Agora, imagina coletar tudo de novo. Então, a gente precisa ter uma coleta de dados muito bem planejada. O primeiro passo é entender o conceito de variável, que é aquilo que a gente vai efetivamente analisar sob a forma de uma medição sobre determinadas características de indivíduos ou de unidades de observação. Normalmente, a gente está trabalhando com indivíduos, mas podem ser unidades de observação. Então, por exemplo, eu tenho aqui pacientes, eu tenho variáveis, que é a idade, o peso, a altura, o índice de massa corpórea, a concentração sérica de qualquer substância. Então, nesse caso, e na maioria das vezes, o indivíduo é um paciente, uma pessoa, mas podem ser unidades de observação. Então, se eu fizer um trabalho sobre unidades de tratamento de diálise, né, unidade de diálise no estado de Minas Gerais, cada unidade, cada serviço de diálise é uma unidade de observação e ele tem as variáveis, quantidade de máquinas, quantidade de pacientes atendidos, o tipo de paciente atendido. Então, a gente precisa identificar qual que é o nosso indivíduo, né, qual que é a nossa unidade de observação, e para cada unidade de observação, quais são as variáveis que vão ser coletadas, né? A análise vai ser feita na base de dados e ela dependerá do entendimento de duas coisas. Qual o tipo, né? Qual o tipo de variável que a gente tem e por que aquela variável foi coletada. Vamos começar com a função de uma variável numa base de dados, de uma pesquisa. Então, a gente vai ver mais à frente uma planilha com uma série de variáveis que foram coletadas. E por que elas foram coletadas? Essencialmente por causa de três papéis. Ou ela está lá porque é uma variável de identificação ou é uma variável auxiliar. Essas variáveis a gente não analisa. Ou elas são variáveis explicativas ou independentes ou covariáveis. E é interessante ter também a variável desfecho, ou variável resposta, ou variável dependente. Então, todas as variáveis coletadas, elas vão estar lá por causa de uma dessas três funções. A variável de identificação e auxiliar, ela serve só para rastrear os indivíduos, né, no caso, efetivamente, a de identificação. Então, a gente tem número de prontuário, CPF, número de matrícula, nome do paciente, nome do indivíduo. Agora, variáveis auxiliares, as datas, de modo geral. Peso e altura, eventualmente, pode ser uma variável auxiliar, se a gente for utilizado para calcular o índice de massa corpórea. Então, o mais importante é identificar essas bases. Numa planilha, falando já numa planilha do Excel, o ideal é que a primeira coluna seja a variável de identificação. Em seguida, vem as variáveis auxiliares, que não vão ser analisadas. Mais à frente, eu vou mostrar um exemplo. Agora, uma coisa muito importante é que a gente tenha, na base de dados, pelo menos uma variável desfecho. É claro que isso é uma questão que depende do objetivo da pesquisa, mas o que é a variável desfecho? É aquela que a gente quer explicar em função de ser influenciada ou afetada por outros fatores que são as variáveis explicativas. Elas também são chamadas de variáveis dependentes ou variável resposta. A gente sempre tem que definir um desfecho por estudo conforme o objetivo da pesquisa. Por exemplo, ah, por que imóveis de uma região têm preços tão variados? O preço de venda seria uma variável resposta. Os outros fatores, como área, o número de metros quadrados, né, seu número de quartos, vagas de garagem, quantidade de suítes, presença de salão de festa, as características do imóvel seriam as variáveis explicativas. E o número de identificação daquele imóvel seria a variável de identificação e auxiliar. Então, a gente tem que ter na base uma variável desfecho e as outras variáveis, né, vão ser utilizadas para explicar esse desfecho. Então, a gente tem obesidade, óbito, desnutrição, custo, estado nutricional, infecção. Para cada item da pesquisa, a gente pode definir um determinado desfecho. Normalmente, a gente não quer só identificar o desfecho, a gente quer avaliar por que aquele desfecho ocorre. Então, a gente tem as outras variáveis que são coletadas, são chamadas de variáveis explicativas. São aquelas que, por hipótese, elas foram coletadas porque a gente acha que elas influenciam ou afetam o desfecho. São também chamadas de variáveis independentes. Então, para cada tipo de estudo, a gente tem variáveis explicativas próprias, definidas por hipóteses da própria pesquisa e, principalmente, revisão da literatura. Aqui um exemplo de processos químicos, né? Fatores que afetam o rendimento de uma reação.
Então, variável explicativa, temperatura, pressão, tipo de catalisador. A gente vai ver alguns outros exemplos aqui na área da saúde. Então, a gente tem aqui, por que algumas pessoas são maiores que outras? A altura do pai, a altura da mãe, origem étnica, idade, sexo, são variáveis explicativas e o desfecho é a altura da pessoa. Então, essas variáveis explicativas, o primeiro tipo de variável é a variável categórica ou qualitativa. Ela expressa características ou atributos de classificação distribuídos em categorias mutuamente exclusivas de objetos ou entidades. Lembrando que categorias mutuamente exclusivas ou mutuamente excludentes não podem ser observadas simultaneamente no mesmo indivíduo. Então, a gente tem grupo sanguíneo, é uma variável categórica mutuamente exclusiva, ou o indivíduo é A, B, AB ou O. Quer dizer, um indivíduo só pode ter um grupo sanguíneo, não podendo ser classificado em mais de uma categoria ao mesmo tempo. As variáveis categóricas, elas têm um nível mais baixo de informação, mas como o próprio nome diz, elas são obtidas por um critério de classificação. Então, a gente tem sexo, masculino e feminino, classificação, né? Então, como eu disse, sexo, estado civil, sei lá, com companheiro, sem companheiro, cor de um produto, raça, né? A análise de uma variável categórica, ela é bem restrita, mas ela e simples, mas é o que mais acontece no dia a dia, principalmente na área da saúde. Como que a gente analisa uma variável categórica? Por exemplo, sexo, masculino e feminino. Conta-se quantas unidades amostrais ou resultados em cada categoria e calcula o percentual de ocorrência de cada classe ou categoria. Então, a variável categórica é aquela que é expressa por meio de categorias. Qual que é a outra variável que a gente tem? A quantitativa. Ela é obtida por meio de processo de medição ou contagem. Então, a gente tem várias variáveis: peso, altura, dosagem e concentrações séricas, temperatura, pressão, largura, diâmetro, comprimento, duração, unidade, tempo de internação, índice de massa corpórea. Ela possui o mais alto nível de informação, sendo objeto de inúmeras técnicas de análise. Então, se é uma variável quantitativa, a gente pode calcular o valor médio, mediano, a moda, mínimo, máximo, desvio padrão, coeficiente de variação, intervalos específicos e muitas outras técnicas avançadas que a gente não consegue aplicar nas variáveis categóricas. O nosso mundo, então, vai ser reduzido em categórica ou quantitativa. Então, elas também são chamadas de numéricas, mas eu não gosto dessa nomenclatura porque ela pode dar uma confusão. O simples fato de alocar números aos resultados de uma variável não a torna quantitativa. Então, o grupo sanguíneo poderia ser, ao invés de A, B e O, 1, 2, 3 e 4. Essa quantificação não as torna quantitativa. Para a variável ser quantitativa, a gente deve ser possível aplicar operações aritméticas aos seus resultados. Então, as variáveis elas podem ser contínuas, quando representadas por números reais, ou discretas, representadas por números inteiros. Se ela é obtida por medição, normalmente ela é contínua. Se a contagem é discreta. Para efeitos práticos, a gente não vai fazer distinção entre as variáveis contínuas ou discretas. O que a gente vai distinguir é o seguinte: é uma variável categórica, é uma variável quantitativa. E por que é tão importante? A gente vai voltar à frente em análises que dependem do entendimento, principalmente o seguinte: o desfecho ele pode ser categórico ou quantitativo, e a variável explicativa, categórica ou quantitativa. Ou seja, nós estamos resumindo o nosso mundo estatístico, por simplicidade, em duas categorias de variáveis. E é muito importante porque aqui a gente tem 4 tipos de análises que vão ser feitas, dependendo do tipo de variável envolvida. Então, se ela é categórica e o desfecho é categórico, então a gente vai mexer com porcentagem, então é um tipo de análise. Se uma é categórica e outra é quantitativa, é média. Então, se uma das duas for quantitativa, é média. E se as duas forem quantitativas, a gente precisa trabalhar com uma outra métrica chamada correlação. Então, é muito importante a gente bater o olho numa variável e entender se ela é categórica ou quantitativa. Vamos fazer um exercício prático. Aqui a gente tem uma planilha com uma base de dados de cirurgia. Então, eu tenho aqui 34.530 pacientes ou cirurgias. Que a primeira coluna é usada, desculpa, a primeira linha é usada para identificar o tipo de variável. Então, a gente tem cada coluna é uma variável, lembrando, então, a primeira coluna é uma variável de identificação, a segunda coluna é uma variável normalmente auxiliar, aqui no caso, o tipo de cirurgia, e aí a gente tem hospital, nome de internação, primeira internação, tem uma série de variáveis, e, no final, eu dei um salto aqui, a gente tem 4 desfechos: infecção global, infecção de sítio cirúrgico, óbito do paciente e o tempo de internação. Então, essa aqui é uma base de dados com um conjunto grande de pacientes, um conjunto de 4 desfechos, e essas variáveis intermediárias são chamadas variáveis explicativas. Qual que é o nosso objetivo? Primeiro, entender quais são as variáveis ou como que elas funcionam,
qual que é a ocorrência de cada um desses desfechos e quais dessas variáveis explicativas afetam o nosso desfecho. Para a gente entender, a base de dados ela tem que ter um dicionário de dados explicando o que é cada variável. Então, prontuário é uma variável de identificação, tipo de cirurgia é uma variável auxiliar, agora, hospital é uma variável explicativa categórica. Número de internação, uma variável explicativa quantitativa, primeira internação, segunda. Agora, primeira internação, sim ou não, é uma variável explicativa categórica. Idade em anos, quantitativa, explicativa. Paciente acima de 70 anos, sim ou não? Categórica, é uma categoria, uma variável explicativa categórica. Tempo de internação antes da realização da cirurgia, quantitativa, categórica. Agora, tempo de internação acima de 4 dias, categórica, variável explicativa. Aqui, então, é quantitativo, aqui é categórico. Duração de cirurgia, quantitativo. Cirurgia acima de 2 horas, categórico. Potencial de contaminação. Categórico é que, como eu disse, a gente está simplificando, porque, nesse caso, além de ser categórica, é uma variável ordinal. A gente não vai trabalhar muito com esse aspecto, mas ela não é bem uma categórica como um grupo sanguíneo, né, ou tipo de hospital. Mas, de qualquer jeito, a gente vai tratá-la como categórica. Agora, cirurgia como limpa, sim ou não? Categórica. Anestesia geral, categórica. Emergência, categórica, que é sim ou não. Associada a trauma é uma variável categórica. Plano de prótese, categórico, categórico. Agora, gravidade de asa é uma outra variável que ela não é exatamente quantitativa, é como se fosse uma nota de um aluno. A gente trata a nota como se fosse quantitativa. A gente aqui vai fazer uma aproximação onde o score de gravidade é uma variável ordinal, até mais forte do que o potencial de contaminação, onde a gente está tratando 1, 2, 3, 4, 5 como se houvesse uma relação quantitativa. Por simplicidade, a gente vai tratar como quantitativa. Agora, na hora que a gente categoriza, né, acima de 2, ela vira categórica. Esse índice de risco também é uma variável ordinal, que a gente vai trabalhar como quantitativa. Ela é também uma variável que a gente não vai entrar muito nesse detalhe aqui. A gente vai simplificar e trabalhar como quantitativo. Agora, mais de um procedimento, categórico. Número de profissionais, quantitativo. Acima de 4 profissionais, sim ou não? Categórico. Infecção global, aí já a gente está entrando nos nossos 4 desfechos. Então, é uma variável desfecho categórica do tipo sim ou não. Infecção de sítio cirúrgico, é sim ou não. Óbito hospitalar, sim ou não, categórico. E dos 4 desfechos, só o tempo de internação é um desfecho quantitativo. Espero que dê certo. A gente precisa ter esse conceito muito bem trabalhado, principalmente entre é desfecho ou é variável explicativa? É categórico ou quantitativo? Boa sorte, muito obrigado.